Para a gente entender uma campanha pela desmilitarização, é importante que a gente também compreenda a militarização, né? A militarização no Brasil, ela aconteceu durante o período da ditadura militar, né? Quando foi instituído o pior ato institucional, porque na ditadura era governado, né, por ato institucional, o Congresso teve uma importância até o ato institucional número 5, mas que o Congresso era sempre atropelado pelos atos institucionais. E no ato número 5 fechou-se o Congresso, os partidos, você fechou, interviu no Poder Judiciário, ou seja, em toda a estrutura, né, da vida democrática do Estado, né? E a partir daí foi, em 1969, a partir do AI-5, né, foi estabelecido, né, uma relação entre a Polícia Militar e o Exército. A Polícia Militar se transformou em braço auxiliar do Exército. Antes, a polícia era a força pública nos estados e quem tinha o controle era o governador. A partir de então, quem passou a ter o controle sobre a polícia foi o Exército, que passou, inclusive, a indicar ou ser consultado sobre a indicação do comandante das polícias militares dos estados. E é assim até então, né? E aí quais são os problemas que daí tem? O Exército, as Forças Armadas, elas são constituídas para defender a pátria de um inimigo, certo? Então, como a Polícia Militar, ela cuida da segurança interna, então ela passa também a assumir essa doutrina do Exército, só que de uma outra doutrina, que é a doutrina do inimigo interno. Essa doutrina do inimigo interno, ela foi constituída, foi pensada na Alemanha nazista, né? E quem era o inimigo interno naquela ocasião? Eram os anarquistas, eram os homossexuais de forma geral, eram os judeus, eram os comunistas, eram os socialistas, eram os ciganos. Bom, aqui no Brasil, o inimigo interno passou a ser aqueles que combatiam esse regime de exceção, que não permitiam que as pessoas se expressassem, participassem da vida política. Então, no primeiro momento, o inimigo interno eram aqueles que combatiam o regime. Num segundo momento, passou a ser, né, a população de forma geral, principalmente o povo trabalhador. Este é o inimigo interno que a polícia militar no Brasil considera que são aqueles que devem ser combatidos. E o que é grave nisso, né, que esta mudança, né, para que a polícia, a força pública, se transformasse em braço auxiliar do Exército, criou toda uma estrutura. Criou uma estrutura de treinamento, criou uma estrutura de proteção através dos tribunais militares, né, que permite que os militares possam cometer excessos e serem protegidos pelos excessos cometidos. Bom, isso fez com que a polícia no Brasil ela fosse cada vez mais violenta. Um dos grandes exemplos dessa violência da polícia é o estado de São Paulo. Nos últimos 10 anos, por exemplo, tem um determinado período de 3, 4 anos, a polícia militar no Brasil matou mais do que as 400 polícias dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 400 polícias e os Estados Unidos é maior e tem uma população maior do que a do Brasil. Um outro exemplo é que a polícia do Rio de Janeiro e a polícia de São Paulo matam mais do que todos os países que estão em guerra no mundo. Ou seja, esse é um elemento que, por exemplo, faz com que o brasileiro não confie na polícia, né? O ano passado, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez uma pesquisa que indicou que 70% da população brasileira não confia na polícia. Só 3% da população, por exemplo, de São Paulo, do estado de São Paulo, confia plenamente na polícia. Cerca de 85%, 86% da população brasileira tem medo de ser preso. E tem medo de ser preso por quê? Tem medo de sofrer algum tipo de violência ou tortura ao ser preso, né? Isso é muito grave. É óbvio que é muito grave também as condições de trabalho do policial, que ele também passa por um processo permanente de tortura, de humilhação, para que ele reproduza o mesmo processo
que ele sofreu. E também é óbvio que no regime especial que vivem os militares, eles não podem se organizar, né, para exigir direitos e questionar a hierarquia e as ordens ilegais que eles recebem. Porque veja só a perversidade do que é o regime militar. Né? O soldado, ele pode cometer um crime, né, mas ele não pode desrespeitar a hierarquia. No crime, a punição dele pode ser mais branda do que a punição que é de desrespeitar o seu superior hierárquico. Então é necessário, né, também a desmilitarização para que, né, os trabalhadores, né, da segurança pública, da polícia, eles possam se organizar de uma outra forma, né, para que as suas condições de trabalho possam ser condições de trabalho melhor. Também é necessário que aconteça, né, uma ruptura, né, nas castas construídas pela polícia. Mas mais importante que isso, é importante que a política de segurança pública, né, que é o policiamento ostensivo, ele possa ser controlado pela população. Que a população possa dizer diretamente aonde é necessário e se é necessário a sua presença. O tempo todo a polícia militar chama para si, né, o papel de controlar a vida das pessoas. Se tem um baile funk, a polícia militar reprime. Se tem uma manifestação, a polícia militar reprime. Ou seja, a gente está num processo de militarização da vida. Né? Então é por isso que é importante desmilitarizar a polícia e também desmilitarizar a vida. É necessário que a gente possa, né, viver outro tipo de relação social que não seja mediado por agentes repressores. É por isso que é fundamental, né, que a gente desmilitarize a polícia e a gente possa criar uma outra relação de confiança com aqueles, né, que deveriam cuidar da nossa segurança. E mais do que isso, a gente precisa compreender que segurança pública não é só polícia. Polícia é um dos aspectos da segurança pública, mas desde a política de iluminação das ruas, passando pela política de educação, passando pela política de cultura, passando pela política de lazer, né, e política de educação, né, fazem parte daquilo que nós consideramos que é política de segurança pública. Né? Portanto, é necessário que a gente mude a nossa compreensão do que é segurança pública e que a gente desmilitarize a polícia para desmilitarizar a vida, para que a gente possa viver uma vida plena, livre, né, e sem a opressão e repressão do Estado. É tipo assim, ó. É pela luta que vai além das urnas, pra manter vivo o grito que vem das ruas. Lutar, criar poder popular. Lutar, criar poder popular. Essa é a luta que vai além das urnas, pra manter vivo o grito que vem das ruas. Lutar, criar poder popular. Lutar, criar poder popular.